Boa noite, meus irmãos. A graça do nosso Deus seja sempre com todos nós. Vamos continuar, então, nossa trajetória, nossa caminhada pelo livro do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar nas 7 cartas. Hoje começaremos as 7 cartas. Hoje é o nosso 4º sermão no livro do Apocalipse. E entraremos nessa parte do livro em que os destinatários do livro são apresentados. E o apóstolo João vai escrever esse livro chamado de Apocalipse, essa revelação, esse desvelamento das coisas que acontecem e acontecerão. E ele escreve esse livro a essas 7 igrejas. E agora ele vai apresentar a todos nós esses destinatários, essas 7 igrejas, o que elas são, como elas funcionam, quais são os problemas delas, quais são as soluções delas e o que elas têm de bom para nos ensinar. E então, antes dele começar, a visão que no capítulo 1 foi prometida a ele, de que haveria de ver e de ouvir o que haveria de acontecer, ele apresenta os destinatários desse livro, essas 7 igrejas, do qual nós veremos a primeira hoje, a igreja de Éfeso. Então, Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Assim nos diz, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Ó Deus grandioso, tem misericórdia de nós. Olha para as nossas vidas, olha para os nossos corações, e te suplicamos que tu nos alimente com tua palavra, Pai. Aquilo que parece ser, de certa forma, obscuro aos nossos entendimentos, te pedimos que tu revele a nós nessa noite. Que tu misericordiosamente nos use, misericordiosamente seja com todos nós. Que, Senhor, os nossos cânticos que saíram dos nossos lábios, os pedidos que saíram em nossas orações, sejam, Senhor, agradáveis a Ti e, de certa forma, Tu edifique as nossas vidas e corações pela Tua palavra. Obrigado, Deus grandioso, porque podemos nos reunir através dela e no meio dela, para que possamos, Senhor, ser edificados por Ti. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Pai. Meus irmãos, o mundo do Apocalipse não era muito diferente do mundo nosso de hoje. Até porque, se nós entendermos, se pararmos para prestar atenção, aqueles que são os estudiosos das nossas leis, aqueles que são os estudiosos do nosso direito, por exemplo, sabem muito bem que a forma como se fizeram as nossas leis, a forma como existe o próprio direito ocidental, principalmente nós brasileiros, é a forma muito parecida com o direito romano, já que o próprio direito brasileiro, o próprio direito alemão, o americano, de certa forma deriva do direito romano. E a forma como o mundo se dava, o mundo girava, na época em que João escreve o Apocalipse, não é muito diferente dos nossos dias de hoje. O mundo experimentava aquilo que nós chamamos de Pax Romana, a paz de Roma. O mundo experimentava não guerras, o mundo não experimentava conflitos, vamos dizer assim, mas o mundo experimentava simplesmente um céu de brigadeiro para com os próprios romanos. E a forma como os romanos faziam isso, a forma como os romanos governavam o mundo pelo seu império, era uma forma muito simples. Eles tinham
acordos com as aristocracias de cada região, tinham acordos com as elites de cada região e, de certa forma, eles colocavam governadores ou vice-procônsulos ou vice-cônsulos ou governadores ou até mesmo prefeitos em determinadas regiões do mundo romano e governavam através disso. A maior prova que todos nós, por exemplo, percebemos é de que quando Jesus nasceu havia Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era chamado de o rei dos judeus. Pôncio Pilatos era chamado daquele que seria, vamos dizer assim, um representante de Roma para poder governar a Judéia. E ele não era judeu, mas era chamado de rei dos judeus. Tanto que, para tentar agradar aos judeus, ele constrói um templo e Roma governava a Judéia através de Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos morre, o seu irmão Agripa, o seu Herodes o Agripa, assume ao poder e, para que pudesse, vamos dizer assim, ter toda contar com a graça dos romanos, ele então escreve uma moeda, faz uma moeda, e na moeda coloca Agripa, o rei dos judeus, aquele que serve os romanos, o amigo de Roma, vamos pensar assim. Então, Roma simplesmente tinha as suas formas de governar, de certa forma, hierarquicamente, e era feito, vamos pensar assim, por conta ou através das aristocracias, através dos procônsulos, através dos governadores, através das elites e, necessariamente, até chegar ao povo em geral. Só que Roma era uma cidade muito pequena, comparado ao mundo em que se vivia. Apesar de ser a maior cidade da época, uma cidade mais ou menos de 700 a 1 milhão de habitantes, para aquela época era uma cidade enorme, era uma cidade muito grande, mas ela, de certa forma, era pontual e não conseguia abarcar todo o império. E aí, a maior riqueza do império não se encontrava em Roma, a maior riqueza do império se encontrava naquilo que conhecemos como Ásia Menor. Era nessa região da Ásia Menor, onde ficam essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia e todas as outras demais, onde se encontrava, vamos dizer assim, a riqueza da época. Era um lugar onde os imperadores passavam os seus dias de veraneios, era um lugar onde o porto de Éfeso, que a gente vai chegar já lá, era a passagem que se tinha do Oriente para o Ocidente, era o lugar onde simplesmente essa região da Ásia Menor era onde brotava todas as riquezas do Império. E não só por conta dessas questões das riquezas, mas também era a região onde brotava todo tipo de gente, de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações, como o próprio apóstolo João, mais lá na frente, no capítulo 7, no capítulo 4, no capítulo 5 e nos outros capítulos, vai dizer exatamente de que brotam todos os povos, tribos, línguas e nações. Era uma região extremamente cosmopolita, era uma região em que tinha todo tipo uma região em que tinha todo tipo de religião, em que tinham pessoas que adoravam não só aos deuses gregos, que eram os mais comuns, era uma região grega, mas também adoravam ao imperador. E criou-se, com a ascensão do imperador Domiciano, depois de Nero, com o imperador Domiciano, criou-se, vamos dizer assim, cultos ao imperador. E isso converge, vamos dizer assim, tudo isso para a própria cidade de Éfeso. Porque Éfeso era a capital, ou a principal cidade dessa região chamada de Ásia Menor. Era o lugar onde todas as pessoas precisariam passar. Éfeso era uma cidade que tinha um porto. Esse porto de Éfeso, ele era chamado de a luz da Ásia. E a cidade em si era chamada de Feira das Variedades. Era o lugar onde tudo existia. Era uma cidade de mais ou menos uns 300 mil habitantes. Era uma cidade onde as pessoas não necessariamente residiam nela, mas era o lugar onde as pessoas passavam por ela. Porque de Éfeso, onde você tinha o porto que vinha do Oriente, entrava-se da passagem para o mar, para poder ir para o Ocidente, não só tinha isso, mas as estradas partiam de Éfeso. Inclusive, havia uma estrada que ligava de Éfeso diretamente a Roma, para que esses comércios pudessem existir.
Só que qual é o grande problema, a grande questão? É de que esse comércio, ele passava a ser necessariamente feito por pessoas que devessem subserviência ao império. Por exemplo, todos vocês olham, e aí não tentando dar alguns spoilers, mas mostrando para vocês, quando lá na frente João vai dizer que as pessoas só poderiam comprar se tivessem a marca do 666, a marca da besta, ele não está se referindo a um chip, ou um QR Code, ou vamos pensar assim, um código de barra, mas ele estava dizendo especificamente do contexto em que está se escrevendo, de que as pessoas obrigatoriamente deveriam subserviência, deveriam adoração, deveriam toda a glória ao império para que pudessem fazer os seus comércios. Se não fosse assim, eles não conseguiriam fazer os seus comércios. Quer ver? Vamos entender como é que funciona essa dinâmica. Volte sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Vamos lá para Atos capítulo 19. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, para a gente poder enxergar como é que funciona a questão da cidade de Éfeso. Como é que funciona isso? Para a gente poder ver. Atos 19. A partir do verso 23, Atos 19, 23. Olha quando Paulo chega e o alvoroço que acontece quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e olha como Lucas descreve para a gente como é que funcionava a cidade de Éfeso. Diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois os ourives, chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, que davam muito lucro aos artífices. Quem era essa Diana, bem aqui que ele fala? Diana nada mais é do que a deusa Ártemis, porque em Éfeso havia um grande templo que foi feito para adoração da deusa Diana, que, se você olhar no panteão grego, era chamada de deusa Ártemis, se você olhar no panteão romano, era chamada de deusa Diana. Deusa Diana era a deusa da fertilidade, ou a deusa da prosperidade. Como Éfeso era uma cidade extremamente comercial, como nela as pessoas viviam especificamente por conta do dinheiro, como as pessoas viviam especificamente por conta do comércio, havia o templo à deusa Diana, em que todas as pessoas que tinham os seus negócios, quer sejam negócios agrícolas, quer sejam negócios industriais, quer sejam negócios comerciais, ou até mesmo negócios de turismo, todas elas dedicavam os seus negócios à deusa Diana. Por quê? Para que os seus negócios pudessem prosperar, para que os seus negócios pudessem ser bem-sucedidos, era necessário que tivesse a bênção da deusa Diana. Então, o grande templo, que é, até hoje, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, extremamente suntuoso, extremamente magnífico, ele existia dentro da cidade de Éfeso, e todas as pessoas, assim como nós brasileiros, muitas das vezes fazemos romarias durante uma vez por ano, quer seja para Aparecida, ou os maranhenses fazem para São José de Ribamar, ou fazem para qualquer outro santo, entre aspas, para cumprir as suas promessas, ou pedir para que os seus negócios sejam abençoados. Assim também havia, dentro da cidade de Éfeso, o templo da deusa Diana, que servia como uma espécie de medalhão, uma espécie de amuleto, para que as pessoas pudessem ser prósperas e sacrificavam a deusa Diana. E aí, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, ele encontra este Demétrio, que fazia o quê? Santinhos. Quer ver? Às vezes você não enxerga como é muito parecido com a gente brasileiro. Ele diz que havia um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, santinhos. Assim como você, muitas das vezes, o brasileiro, de certa forma, muito religioso, compra compra as figuras de Nossa Senhora Aparecida, ou de qualquer outra figura a respeito de Maria, ou qualquer outro santo, assim também havia esse comércio lá em Éfeso. Não só o comércio marítimo, não só o comércio de cargas, o comércio modal, de uma certa forma, mas também em Éfeso havia o problema do comércio religioso.
E ele diz que, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhor, sabeis que deste ofício vem a nossa o quê? Prosperidade. E Paulo começa a pregar o evangelho, e esse evangelho quebra a banca. E não é à toa que em Éfeso é o lugar onde Paulo passa 3 anos. E ele passa 3 anos plantando a igreja de Éfeso, montando a igreja de Éfeso, porque na mente dele é justamente a cidade mais próspera da época. E aí ele começa dizendo no verso 27 assim: não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, porque também o nosso próprio templo da grande deusa Diana será estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Esse teatro era tão grande, só para vocês terem a ideia, de que cabiam 24 mil pessoas nesse teatro. Era grande demais. Éfeso, como disse a vocês, não era uma cidade dormitório, mas era uma cidade em que todas as pessoas passavam por Éfeso. Havia o ditado de que todos os caminhos levam a Roma. Na Ásia Menor, todos os caminhos levavam a Éfeso. Só que tem mais, não havia só o templo da deusa Diana, não era este só o templo. Olha o que ele vai dizer para nós. O verso 32. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na maior parte, nem os sábios sabiam o motivo pelo qual estavam reunidos. O motivo era muito simples. Paulo estava pregando o evangelho, dizendo que a deusa Diana não existia, que era mentira, que era simplesmente fruto da imaginação do povo, e o povo estava dizendo assim: bom, se a deusa Diana não existe, nós vamos perder nosso emprego, porque nós vamos perder tudo que a gente faz, nós vamos perder nosso comércio. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Quem é esta outra imagem que era adorada? Era nada mais, nada menos do que o imperador Domiciano. Porque o imperador Domiciano passou a dizer que ele era filho dos deuses. Ele não só era um imperador, mas ele era filho dos deuses, filho de Júpiter, filho de Zeus. E aí a ideia que passa a surgir é de que não só em Éfeso havia adoração à deusa Diana, que era da prosperidade, mas havia adoração também ao imperador Domiciano. Havia uma grande estátua, um grande templo que eram adorados, que as pessoas adoravam ao imperador, tanto a deusa Diana pela prosperidade, quanto ao imperador pela também prosperidade, para que o Estado pudesse prover todas estas coisas. E aí, então, é nesse contexto, meus amados irmãos, que surge a igreja de Éfeso. Surge a igreja de Éfeso. E qual é a grande sacada, qual é a grande questão da igreja de Éfeso? A gente precisa, primeiro, explicar algumas coisinhas, até porque a igreja de Éfeso, pelo muito se falar dela, pelo muito se explicar dela, pelo muito se dizer dela, ela acaba sendo mal interpretada. Por exemplo, a expressão do verso número 4, quando ele chega e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Geralmente, essa expressão ela é colocada para nós como se a igreja de Éfeso houvesse perdido todo o seu fervor. Geralmente, quando se fala a respeito do primeiro amor, principalmente os mais antigos, quando existiam até músicas que se falava do primeiro amor e falava-se a respeito de que era necessário se reformar o primeiro amor, se restaurar o primeiro amor, geralmente se traz a conotação de que está se referindo especificamente a um fervor na adoração. De que a igreja de Éfeso ela seria uma espécie de igreja fria, porque já havia passado muito tempo e de que ela lutava, labutava contra todas essas coisas,
mas de que com o tempo, quanto mais você vive o Evangelho, quanto mais você serve a Deus, a ideia mal interpretada, mal posta, de que você acaba perdendo aquele vigor que você tinha, aquele fervor quando você tinha no início da sua jornada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é a igreja de Éfeso? E eu quero dizer para vocês que, ao olharmos, nós vamos ver que, especificamente, a igreja de Éfeso seria o sonho de todo e qualquer pastor. Apesar de ter essa questão contra ela, mas a igreja de Éfeso era o sonho de todo e qualquer pastor. Quer ver? Olha o verso número 2. O verso número 2 e o verso número 3, aonde são as partes positivas da igreja. Quando Jesus aparece ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso, e ele descreve como é que funciona a igreja. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim: conheço tuas obras. Quais são essas obras que ele vai dizer? A primeira delas é que ele vai chamar de labor e perseverança. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a sua perseverança. O labor é o trabalho, a perseverança é a manutenção desse trabalho. Por quê? O que ele diz? Ele diz que a igreja de Éfeso não suporta os homens maus. E quem são esses homens maus? São os falsos mestres. Ou seja, a primeira característica da igreja de Éfeso era uma igreja extremamente estudiosa. Era uma igreja que não aceitava todas as coisas. Era uma igreja que as pessoas chegavam ensinando falsas doutrinas, chegavam ensinando falsos ensinos, chegavam se apresentando como apóstolos, falsos apóstolos, e a igreja de Éfeso simplesmente não caía nas lábias dessas pessoas. Esses falsos apóstolos, esses falsos mestres que aterrorizaram todo o mundo do Novo Testamento. Você vê isso na carta de Paulo aos Efésios, que é a mesma igreja. Você vê isso quando Paulo escreve a Timóteo. Você vê isso quando Paulo escreve a Tito. Você vê isso quando João escreve a primeira carta. Você vê isso quando João escreve a segunda carta. Esses falsos mestres que aterrorizaram o mundo do Novo Testamento, eles não tinham nenhum sucesso na igreja de Éfeso, porque era uma igreja extremamente estudiosa, era uma igreja extremamente zelosa, era uma igreja que se reunia para estudar a palavra de Deus, e não só estudar a palavra de Deus, mas era uma igreja que se reunia para aprender a respeito disso, e ela não só aprendia a respeito dos apóstolos, dos evangelhos que era pregado pelos apóstolos, mas ela aprendia a se defender desses falsos mestres. E eu fico pensando que, para um pastor, era a igreja dos sonhos. Para um pastor, era a igreja em que as pessoas poderiam, nesse mundo de rede social que a gente recebe todas as loucuras pelas redes sociais, quer sejam as redes mais figurativas ou quer sejam as redes de mais leitura, simplesmente a igreja de Éfeso era um sonho de que você poderia, o pastor poderia, vamos dizer assim, se descansar ao ponto de saber que nenhum erro doutrinário haveria de imperar na igreja, que nenhuma loucura a respeito de um falso ensino poderia imperar na igreja, porque a igreja inteira, todas as pessoas sabiam pôr à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram. E, meus amados, a gente pensa que essa loucura de se declarar apóstolo, essa loucura de ensinar falsos ensinos são coisas modernas dos nossos dias de hoje. Não são. Isso já existia na própria igreja de Éfeso, e a igreja era preparada para receber isso, porque ela não só ensinava, mas ela sabia pôr à prova esses falsos mestres. Só que eles não tinham só essa característica, mas eles iam um pouco mais além, de que eles eram perseverantes, não só eles tinham as suas questões laborais, não só porque venciam os falsos mestres com o ensino, mas eles também eram perseverantes porque eles suportavam as perseguições por conta do nome de Jesus Cristo. Qual era essa perseguição? Qual é o grande problema aqui? É que, meus amados, eram assim. Hoje a gente chama senhor, todo mundo diz senhor. Chega assim: oi senhor, boa tarde senhora. Isso é muito comum para nós. Naquela época não, o nome senhor era um título, ele não era um pronome de tratamento como é hoje. Ele era um título.
E Senhor era dado, nesse contexto específico, era dado única e exclusivamente ao imperador. Ele era o Senhor. Só que como é que a igreja passa a chamar Jesus? Jesus Cristo, o Senhor. E aí quando isso passa a ser um título para Jesus. A igreja não só dá o título de Cristo, de Messias para Jesus, mas além de dar o título de Cristo, Messias para Jesus, ela dá o título de Senhor. Quando a igreja passa a chamar, a dizer que não, o nosso Senhor é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus ressurreto, ele estava dizendo que a autoridade de Jesus era superior à autoridade de César, a autoridade do imperador Domiciano. E, como eu disse a vocês, é muito claro, o imperador Domiciano era o filho de Júpiter, o filho de Zeus que caiu do céu. E Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo, que não caiu do céu, mas é o próprio Deus encarnado. E simplesmente havia o grande problema de que muitos cristãos não tinham os seus negócios prósperos, porque não tinham feito devoções, não tinham feito votos ao templo da deusa Diana, e também não se ajoelhavam e não adoravam ao templo do imperador Domiciano. O que Jesus está dizendo é: eu conheço as tuas obras, eu sei o quanto vocês perseveram todos os dias, eu sei o quanto vocês labutam todos os dias, não só para impedir que os falsos mestres adentrem dentro da minha casa, adentrem dentro da igreja, mas para poder conseguir sobreviver na região da Ásia Menor, conseguir sobreviver na região de Éfeso, nesse comércio, na labuta de trazer o pão de cada dia, o pão para casa de cada dia, porque vocês nem se rendem à prosperidade falsa, entre aspas, do templo da deusa Diana, e também não se submetem a adorar ao imperador como se ele fosse filho de Deus, como se ele fosse alguma coisa. E isso trazia perseguição para a igreja. Não só uma perseguição vamos dizer assim, física, de apanhar, de serem presos. Não só esse tipo de perseguição, mas havia também uma perseguição de que as pessoas não compravam no comércio dos cristãos. Por quê? Porque eles não se submetiam às regalias, ou às regras, vamos dizer assim. Eles não recebiam as regalias porque não se submetiam às regras de César. Tim Chester, no comentário dele, chega a dizer para nós que há relatos de historiadores em que, o historiador Plínio mais necessariamente, em que quanto mais cristãos se matavam, quanto mais matava-se cristãos, mais o templo da deusa Diana e o templo do imperador enchiam. A perseguição aos cristãos, nessa época, ela não era só uma perseguição religiosa, especificamente contra os cristãos. Nós vamos matar os cristãos porque nós vamos matar os cristãos. Não. É que no momento em que se matava os cristãos, se perseguia os cristãos, as pessoas morriam de medo e iam para o templo. Para que eu preciso fazer para eu não morrer? Eu preciso ir para o templo da deusa Diana. Não tem problema nenhum. Vou lá fazer o meu voto. O que eu preciso fazer para não morrer? O que eu preciso fazer para ter prosperidade? Para que as pessoas comprem na minha loja, para que as pessoas frequentem o meu comércio. Eu preciso ir na festa da deusa Diana. Eu preciso ir na festa do imperador Domiciano. Não tem problema nenhum, eu vou. Eu vou viver, eu vou ser próspero. O império não vai me matar e eu não vou ser cristão. Então, a perseguição aos cristãos não é necessariamente ou só necessariamente por adorar a Jesus Cristo, mas é porque servia de sinal para que os outros pudessem entender que ou você adorava ao templo da deusa Diana, ou você adorava ao templo do imperador, o filho de Júpiter, ou você era morto. Só que os cristãos não faziam isso, porque os cristãos não se curvam diante disso. Os cristãos tinham seus negócios, os cristãos tinham as suas escolas, os cristãos frequentavam todo o comércio da cidade, mas eles não se renderam a isso. E aí o que Jesus diz através de João é muito claro, o verso 3, quando ele diz que perseverantemente eles suportam as provas por causa do meu nome e eles não se esmorecem por conta disso.
E, meus amados irmãos, cá entre nós, é a igreja dos sonhos de todo e qualquer pastor. Você tem pessoas perseverantes, que sabem que não vão adorar a outros deuses. Você tem pessoas que têm uma fé inabalável, porque eles não só estudam, não só se protegem dos falsos mestres, mas eles não adoram as coisas do mundo do lado de fora. É a igreja de todo e qualquer pastor. Só que, meus amados irmãos, tem um pequeno problema aí. Tem um pequeno problema. Olha no verso 6. Olha no verso 5. A sentença de Jesus para a igreja é muito dura. A sentença de Jesus para essa igreja, que parece ser a igreja dos sonhos, ela é muito dura. Olha o que Jesus diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é esse candeeiro bem aqui? Veja que Jesus, lá no verso 1, volte um pouco para o verso 1, ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são as 7 igrejas, que o qual ele vai falar. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é isso aqui? Se você voltar um pouco à sua página e olhar lá no verso 13 do capítulo 1, você vai ver que Jesus está parado, estático. Quando ele diz no verso 13, por exemplo, ele diz assim, verso 12, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, semelhante ao filho do homem com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então você percebe que Jesus, no verso 13, está parado no meio dos candeeiros. Só que agora Jesus anda no meio dos candeeiros. Qual é a ideia, meus amados irmãos? É de que as 7 estrelas são as 7 igrejas, e os 7 candeeiros somos nós, a igreja em si. Os candeeiros, as velas, o lugar onde se coloca as velas são 7, representados o povo em si. O que João está dizendo, o que Jesus está dizendo através de João, é que ele anda no meio da igreja. E Jesus está dizendo para essa igreja de que se ela não se arrependesse desse problema que nós vamos olhar para ele agora, ele vai apagar esse candeeiro, ele vai apagar essa vela. Ele vai simplesmente tirar ela do meio disso. É duro demais a sentença que Jesus dá para a igreja de Éfeso. Mesmo ela sendo linda, mesmo ela sendo bonita, uma igreja que estuda, uma igreja apologeta, uma igreja fiel, uma igreja perseverante. Mas por que cargas d'água Jesus dar essa sentença de que ele vai mover o candeeiro, ou seja, a vela do meio disso? Por que ele vai fazer isso? Qual é o grande problema aqui no meio de tudo isso? É porque, meus amados irmãos, a ideia do primeiro amor, e aí é isso que vai trazer à tona para nós, é de que a ideia do primeiro amor, ela é nada mais, nada menos do que a prática da piedade. A pergunta que Jesus faz à igreja de Éfeso, e talvez sirva para nós na noite de hoje, é: de que adianta tanto estudo, de que adianta tanta perseverança, de que adianta tanta defesa da fé, tanta apologia, se você não faz isso de forma piedosa? A igreja de Éfeso, meus amados irmãos, parece muito, mas muito com as igrejas, com as redes sociais que nós temos hoje. O que a igreja de Éfeso, o que Jesus condena na igreja de Éfeso do abandono ao primeiro amor, é o abandono da piedade. A igreja deixou de ser piedosa e passou a ser impiedosa. Ela passou, meus amados irmãos, a simplesmente se ensimesmar, a fechar em si mesmo e achar que tudo que existe para o lado de fora é ruim, é demoníaco,
e não teve piedade para com os de fora, para que o evangelho pudesse ser pregado para os de fora. É como se, por exemplo, nós chegássemos no dia de hoje e disséssemos: só são salvos os membros da Igreja Presbiteriana Dulos. Só quem é membro da Dulos é salvo. Todas as outras pessoas que não são membros da igreja, elas vão para o inferno. Porque nós temos a melhor teologia, porque nós temos a melhor apologética, nós temos a melhor perseverança, nós conhecemos a teologia de capa a capa, de frente, mas não aplicava isso no dia a dia. Isso não era revestido em amor ao próximo, isso não era revestido em amar o próximo, isso não era revestido em pregar o evangelho, isso não era revestido em mudar a real situação da cidade. Olha, muito claramente, quando Jesus está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, provavelmente no ano 100, e quando Paulo vai até a cidade de Éfeso, quando a gente leu lá em Atos capítulo 19, são mais ou menos 60 anos de diferença de um para o outro, 60 anos de diferença entre um lugar para o outro. Olha como Paulo, que tinha a teologia em suas mãos, recebeu essa teologia do próprio Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, depois em 3 anos na Arábia, se transformou o maior de todos os apóstolos, mas olha como a pregação do Evangelho mudava a cidade quando o apóstolo Paulo chegava, e olha como simplesmente a razão da igreja estar plantada na cidade de Éfeso não fazia mais nenhuma diferença para a cidade. Porque eles se ensimesmaram, abandonaram a piedade. O templo da deusa Diana existia, e eles conviviam com isso. O templo ao imperador existiam. Eles iam lá? Eles não iam, mas continuava lá. Vejam a diferença de que quando Demétrio simplesmente reúne o conselho da igreja, da cidade de Éfeso, porque Paulo estava quebrando a banca. E simplesmente, 60 anos depois, com uma igreja lá plantada, uma igreja teologicamente sadia, uma igreja que perseverava no nome, mas que não fazia nenhuma diferença se ela existisse ou se ela não existisse. Não fazia nenhuma diferença para a cidade. Eles perderam, meus amados irmãos, a piedade. Eles perderam o amor pelos perdidos. Eles perderam a vontade de entender. Eles perderam o entendimento de achar que o Evangelho não muda só o coração das pessoas, mas o Evangelho muda o ambiente em que as pessoas vivem. Eles perderam isso. Eles simplesmente disseram assim: nós somos os salvos, nós somos os santos, o resto todo mundo que vá para o inferno. E, meus amados, é isso que acontece nos dias de hoje. Ensimesmamo-nos cada vez mais. Achamos que pelo fato de sermos salvos, pelo fato de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo, o mundo em que vivemos, em que ganhamos os nossos recursos, em que ganhamos os nossos soldos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, não são merecedores de ter a mesma graça que nós temos. Só que, meus amados irmãos, Jesus diz àquela igreja: se vocês não usarem a teologia de vocês, se vocês não usarem a perseverança de vocês, se vocês não usarem o labor de vocês piedosamente para que o Evangelho seja pregado para os outros, eu vou remover o candeeiro do seu lugar. E, meus amados irmãos, não existe mais a igreja de Éfeso hoje. Nenhuma das 7 igrejas existem mais hoje. Não há mais as igrejas. As igrejas que, vamos dizer assim, foram o start, o ponto de start do cristianismo, elas não existem mais hoje. O candeeiro foi removido. Não existe mais a igreja de Éfeso, não existe mais a igreja de Tiatira, não existe mais a igreja de Pérgamo, de Esmirna, não existe mais a igreja de Filadélfia, de Sarde, não existe mais nenhuma dessas igrejas. Porque elas se ensimesmaram, elas fecharam entre si. Mas, meus amados, ele termina dizendo, e aí ele ama tanto a igreja, que ele volta a um ponto positivo,
que era quando ele diz que tem contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem eram esses abençoados chamados de nicolaítas? Eles eram sincréticos. Por exemplo, os nicolaítas, eles acharam um meio termo, vamos pensar assim. Eles disseram assim, não, vamos fazer assim, a gente adora Jesus, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente adora, a gente faz tudo, mas também a gente vai lá na deusa Diana. Vamos juntar as coisas, porque a gente precisa comer, né? A gente precisa que os nossos negócios sejam prósperos. Então a gente sabe que lá é errado, a gente sabe que lá não presta, mas a gente vai lá também. A gente, no Imperador, a gente vai uma vez por ano lá, só para dizer. E aí, o que ele está dizendo, esses nicolaítas, eles eram os adeptos do sincretismo religioso. Eu posso acender uma vela para o santo, eu posso acender uma vela para o diabo. Eu posso acender uma vela todo domingo para Deus, e eu posso acender uma vela de vez em quando para a deusa Diana, ou para o imperador. E Jesus chega e diz, eu os odeio. A pior, me perdoe a expressão, desgraça que existe é quando você tem esse sincretismo religioso. Jesus é muito claro no Sermão do Monte quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. E a resposta de Jesus é, eu os odeio. E ainda bem que vocês os odeiam também. Aí no final, ele vem e dá a sentença, e todas elas têm as suas sentenças, de que quem se arrepender, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que os Espíritos diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todos os últimos versos das 7 cartas, isso é um padrão, todos os últimos versos são bênçãos que vai acontecer do capítulo 21 para frente. Quando então a igreja voltar, a Nova Jerusalém existir, o novo céu e a nova terra existirem, todas as pessoas que, todas as bênçãos no final, elas existem na descrição de como será na Nova Jerusalém. E a primeira delas é justamente a árvore da vida, que não aparece em lugar nenhum da Bíblia, com exceção do livro de Gênesis. Ela é fechada lá, Deus bota o anjo lá no Éden, no jardim que se encontrava dentro do Éden, ele tranca a árvore da vida e depois ela só vai aparecer aqui, para aqueles que são os vencedores, para aqueles que perseverarem piedosamente, aqueles que têm o seu labor, têm a sua perseverança, mas assim os façam, obrigado, assim os façam piedosamente. E aí ele chega e diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, e ele fala isso para nós, na noite de hoje. Quem tem ouvidos ouça, a carta foi escrita para a igreja, mas o livro inspirado por Deus é para toda a cristandade. Então ele diz muito claramente, quem tem o Espírito de Deus ouça os alertas que ele está dando às igrejas. E aqueles que perseverarem, aqueles que se arrependerem da impiedade de se ensimesmar e achar que são os únicos salvos, e ao invés de demonstrar este amor aos perdidos, estão, na verdade, querendo matar os perdidos, arrepende-te, volta às práticas da piedade, volta às práticas do primeiro amor, volta às práticas de que o que ele está tentando dizer é que nós precisamos entender de que se não houvesse a piedade, ninguém teria falado de Jesus para nós. Se todas as igrejas fossem ensimesmadas e achassem que somente eles são os salvos, ninguém teria tido a piedade e a misericórdia de pregar o Evangelho para nós. Então ele está dizendo, volta às primeiras práticas. Volta às práticas em que ser da igreja de Éfeso, ser cristão, fazia diferença no lugar onde você estava. Volta às práticas, volta a ser como você era. E aí ele chega e diz, procura saber onde foi, em qual lugar da tua vida você caiu, arrepende-te e volta. E ele dá para nós a ideia de que garante que aquele que conseguir perseverar, esse vai receber da árvore da vida. E a árvore da vida vai aparecer lá no capítulo 22, no 21 e no 22, quando ela será a famosa, o fruto dela dará vida
para as nações. O que ele está dizendo é que aqueles que perseverarem, esses jamais morrerão. Mesmo que a espada de César possa vir a cortar-nos, mesmo que a espada de Roma possa vir a decapitar-nos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo que possa vir a perder todas as coisas por conta do nome de Jesus, ele vai dizer que a árvore da vida, ela vai acabar com tudo isso. E aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis, aqueles que forem não só fiéis, mas também forem piedosos uns para com os outros, esses haverão de comer da árvore da vida. Bom, meus amados irmãos, disto posto isso, eu consigo achar 7 lições. Não, eu sei que porque o livro do Apocalipse tem muito essa ideia do número 7, mas são 7 lições, são 7 igrejas, 7 lições, 7 selos, 7 flagelos, 7 trombetas. A gente vai caminhar muito por esses 7 aí a todo tempo. Mas eu quero que você tenha 2. Como eu disse para vocês, se vocês ruminarem, mastigarem e aprenderem 2 lições, eu fico muito feliz com isso. A primeira delas é latente para todos nós, muito claro para nós. Não existe boa teologia sem boa prática. Não existe. Não tem. Nós podemos conhecer todos os versos da Bíblia. Estou superlativizando, é claro. É impossível que a gente conheça todos os versos da Bíblia. Mas nós podemos conhecer todas as ciências bíblicas. Podemos ler todos os livros que chegam ao nosso alcance. Podemos ter todo o conhecimento teológico necessário, ou ir até além do necessário. Podemos sentar nas rodas de conversa e arrasar com o conhecimento teológico que viemos a ter, mas isso não reflete piedade. Teologia sem prática é morta. Não há boa teologia sem boa prática. O que Jesus está dizendo naquela igreja é que eles eram excelentes apologetas. Defendiam a sua fé como poucos. Eram fiéis ao ponto de não se curvar perante a deusa Diana, mas não eram piedosos. Eles não tinham piedade. Isso não refletia na vida cotidiana. Eles não conseguiam mudar o ambiente em que eles estavam, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fazia. Quão diferente é de Atos capítulo 19 para Apocalipse capítulo 2. É diferente demais. O apóstolo Paulo chegava na cidade e ele em todas as cidades, em Atenas, em Tessalônica, em Éfeso, e ele se revoltava com aquilo. E o que Jesus está dizendo para Éfeso é que eles precisam voltar para isso. Eles sabem o que fazer, eles têm um conhecimento para fazer, eles sabem o que fazer, eles mantêm a fé deles, mas isso não reflete na prática. Era uma igreja extremamente teórica. Era uma igreja que sabia muito, mas fazia muito pouco. E, meus amados, o que Jesus, através da carta, requer de nós nessa noite é que a gente continue estudando. Que a gente continue estudando, a gente não pode parar de estudar. Mas que isso reflita na prática da nossa vida. Que isso reflita no dia a dia nosso. Que isso reflita na piedade nossa. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem a nossa vida como uma pregação do Evangelho. Que as pessoas olhem para nós e não nos enxerguem como se fôssemos os únicos detentores da verdade. Por mais que sejamos, o Evangelho é a verdade, mas que as pessoas olhem para nós e enxerguem piedosamente a figura do Senhor Jesus nas nossas vidas. E que isso faça diferença nos lugares em que nós estamos. Isso precisa fazer diferente para nós. A segunda lição, meus amados, que o texto traz para nós é que há sempre uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos erros. Sempre. Se há algo que Deus tem nas nossas vidas é a sua misericórdia, que Ele derrama nas nossas vidas é a sua misericórdia. E quando Ele chega e diz, lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas. É um dos atos mais misericordiosos que Deus pode fazer nas nossas vidas. Os alertas de Deus para nós.
para que possamos exercer a prática da piedade, com o conhecimento que Ele tem nos dado, que Ele nos dá. É misericordioso demais, apesar das sentenças ser das mais duras, e a igreja acaba realmente saindo, a igreja não existe mais hoje de Éfeso, mas a nós, os descendentes de Éfeso, os que demos continuidade ao cristianismo, ele simplesmente nos chama para vivermos piedosamente. Misericordiosamente, ele diz: arrepende-te e viva piedosamente. Nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento, nós temos a teologia, cabe a nós apenas a prática. Que Deus nos abençoe e nos guarde.